E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Roberto Watanabe. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Felipe? É uma honra estar aqui. Já aproveito para parabenizar o seu trabalho aí, resgatando a história aí do xadrez brasileiro. No meu caso, não é nenhum resgate, é praticamente uma exumação, né? Do tempo que eu parei de jogar, mas é uma honra enorme estar aqui. Eu sei que eu estou baixando o rating médio aí dos seus entrevistados, mas eu espero estar contribuindo de alguma forma. É isso. Bom, obrigado pelas palavras. E só para a gente ter uma noção, um breve currículo do Roberto para ver como ele está sendo bastante modesto, né? Ele começou xadrez novo, ele foi campeão. Isso só para falar dos principais, né? Mas ele foi campeão, duas vezes campeão pan-americano de categoria, foi campeão brasileiro absoluto uma vez, mestre internacional, já conseguiu ganhar vários torneios, tem resultados expressivos em mundiais de categoria, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e largou o xadrez abruptamente no auge, lá pelos seus 20 anos de idade. Então eu acho que não dá para falar que você não faça parte dessa história do xadrez nacional. Mas tudo bem, a gente chega, vamos ver os fatos e aí o público vai conseguir avaliar quem tem razão. Mas vamos começar pelo começo. Você é de Osasco, morou sua vida toda. Osasco é Grande São Paulo, basicamente, né? Então, só para falar como é que você começou com o jogo, né? Essa primeira interação. Então, meu primeiro contato com o jogo foi aos 6 anos de idade, né? O meu tio, ele ensinou os movimentos, mas acho que por falta de tempo ali, ele não acabou não ensinando tudo, eu fiquei sem saber sobre o rock, promoção de peão, captura en passant, afogamento de rei, essas coisas eu não sabia, né? Então, no começo, confesso que o jogo não me chamou a atenção, né? Eu gostava de jogos de tabuleiro em geral, mas eu achava que o xadrez não era um jogo que você tinha que pensar, que tinha estratégia. Tipo, eu achava que o banco imobiliário tinha mais estratégia que o xadrez, porque você tinha que pensar se ia fazer uma casinha em Interlagos ou um hotel na Rua Augusta, se você ia comprar, se era melhor comprar uma companhia de navegação ou se era melhor guardar o dinheiro para comprar um terreno em Leblon. Então, e o xadrez eu não via nada disso, eu não via assim, a necessidade de você planejar algo para ter resultado no longo prazo, né? Eu achava que era só uma questão de você atacar o rei, torcer para o adversário não ver e comer o rei no lance seguinte, né? Eu não achava que era um jogo de estratégia. E assim foi até os 12 anos. Aí foi quando o mesmo tio que me ensinou o movimento, ele me deu o xadrez básico do livro do Orfeu D'Agostini. Aí eu finalmente aprendi todas as regras, aprendi a notação do jogo, né? E comecei a frequentar a escola de xadrez de Osasco. Aí foi. E aí mas aos 12 anos mudou a sua percepção do jogo? Você começou a ver porque tudo bem, você já era mais de 12 para 6, tem uma diferença grande até de maturidade, mas por que teve você sentiu uma coisa diferente no jogo, assim, que deu interesse? O que fez me interessar pelo jogo, que despertou o interesse mesmo, foi a biblioteca de Osasco, né? A biblioteca de xadrez de Osasco. Eu nem imaginava que tinha tantos livros, assim, que tinha tanta literatura, tanta ciência assim, envolvida. E isso foi um ponto importante para eu me interessar pelo jogo. E para me interessar pelo xadrez competitivo foi o fato de eu estar em Osasco, né? Osasco sempre foi uma cidade que teve tradição em revelar jogadores. Na época que eu estava começando, tinha um grupo forte de jogadores que era o Rezende, né? Antônio Rezende, Wagner Madeira, Silvio Pereira e o Francisco Terzian. E
Eles tinham bastante sucesso em competições nacionais, principalmente competições por equipes, né? Eles foram várias vezes campeões com essa formação ou com essa base. Eles ganharam vários jogos regionais, vários jogos abertos, e eram recordistas de campeonato brasileiro interclubes, né? Eles ganharam 4 vezes. Então, eu tinha esse modelo para me inspirar, né? O pessoal jovem de Osasco admirava eles, ambicionava chegar perto ou alcançar o nível deles, e eu não era diferente, né? E eles eram todos formados em Osasco, nasceram em Osasco, estudaram em Osasco, todos eles tinham vínculos com a cidade, assim como eu. Então eu achava, bom, eu respiro o mesmo ar que eles, como cachorro-quente de Osasco que eles. Então eu achava que tinha condições de chegar próximo ao nível deles. Então acho que é essas duas coisas, a biblioteca, os livros me fizeram me interessar pelo jogo, mas a questão competitiva foi o fato de eu estar num ambiente que propiciava isso, que estimulava isso, que eram esses 4 jogadores aí, principalmente esses 4, né? Com relação à biblioteca de Osasco, teve livros que você se interessou mais, ou porque te despertaram um interesse maior ainda, ou porque você realmente acha que você aprendeu bastante com eles? O primeiro livro que me chamou a atenção logo que eu entrei na escola de xadrez foi o Regras Enxadrísticas do Super Matador. Esse foi o livro... exatamente. Ele é um livro mais cômico do que técnico, né? Porque mas quando eu vi lá Super Matador, eu pensei, nossa, é isso que eu quero ser. E era um livro fino, era umas 100 páginas, eu pensei, nossa, vou ver aqui rapidinho e já vou me tornar um super matador. Mas daí o pessoal o pessoal lá que frequentava deu toque, falou que aquele livro não era grandes coisas, era melhor eu ver Pacman, ver Enzovich, né? Eu não lembro exatamente qual. Depois, eu lembro que eu cheguei a ver a Tática Moderna do Pacman. Eu acho que se for para apontar um livro assim que realmente vá fazer a diferença quando você está começando, acho que deve ser o Estratégia Moderna. Não foi um dos primeiros. Eu vi outros livros antes, acho que eu vi o do Smyslov também, né, de partidas selecionadas, mas o que realmente acho que é pela linguagem dele, ele é bem didático, né, tem exemplos bem que você consegue captar. Logo no começo ele fala de bispo mal, par de bispo contra cavalo, e os exemplos acho que são bem ilustrativos, né? Para quem está começando, acho que ele realmente ajuda a dar um salto mesmo de qualidade, assim, essa questão estratégica, assim. Não, Então, e você lia essa, assim, como é que você começou, quando é que você começou a realmente estudar mais sério xadrez e quanto era o que era exatamente esse estudo, né? Porque, de novo, você começou com 12, aí, sei lá, com 16 você já era um jogador consideravelmente forte, foi jogar mundial com bons resultados, então quanto você estudou para você ter esse salto tão alto? No começo eu estudava meio de forma errática, assim, eu ia pegando qualquer livro que estava lá, a coisa começou a ficar mais organizada quando o Rezende ele estava, o mestre internacional, hoje mestre internacional, estava em Joinville, e acho que é Joinville, ele voltou para Osasco, né? Ele era de Osasco, ele voltou para Osasco em 85, aí ele começou a me orientar melhor, começou a indicar livro, mas o período onde eu estudei mais mesmo foi a partir de 87, quando eu entro no ensino médio, e aí eu estabeleço uma rotina mais certa de treino, assim. Eu costumava acordar tarde, assim, por volta de 1 hora, às vezes 2 horas, porque eu era um animal meio noturno, né, meio hábito noturno. Eu não conseguia fazer as coisas direito de dia. Até hoje eu sou mais ou menos assim, mas hoje eu estou bem melhor nesse aspecto.
nessa época eu preferia fazer as coisas que demandavam mais esforço intelectual à noite mesmo, principalmente de madrugada. Então, eu acordava tarde, aí eu costumava passar na escola de xadrez, ficava até umas 6, 7 horas, aí ia para a escola, para o ensino médio, e aí de madrugada eu começava a estudar mesmo, né? Estudar sério. Aí era em torno de mais ou menos umas 6 horas por dia, durante a madrugada. Daí, somadas as horas que eu ficava na escola de xadrez, que aí eu via as coisas de forma mais partidas, jogava uns ping. Então, nessa época era um total de umas 8 horas em média. Todo santo dia. Que vai 87 a 90, que é o período que eu estou fazendo ensino médio, que eu estava com uma rotina mais clara, assim, mais definida. Assim. Não, com certeza deu resultado, né? E no clube, como é que era? Tinha professores? Como é que era a interação? Era só o pessoal indo bater ping? Como é que o Clube de Osasco te ajudou também nessa evolução? Era uma escola de xadrez, mas era mais para ensinar quem não sabia jogar, né? Agora a parte mais competitiva não existia essa cultura de ter um professor, de ter um técnico, não existia muito essa cultura no Brasil, né? Então era meio cada um se virava do jeito que podia ali. Mas eu recebi ajuda de muita gente lá, né? E com certeza, como eu falei, o mais importante foi o Antônio de Rezende, né? Que ele, além de indicar livro, ele até me emprestava livro às vezes, né? Ele sugeria abertura, ele dava muita dica ele sempre analisava minhas partidas e dava muita dica de o que eu estava fazendo errado, o que eu tinha que melhorar. E durante um bom tempo eu jogava ping com ele, eu ficava lá no final da tarde esperando, dando tempo para ir para a escola, e ele aparecia lá no final da tarde e ele sempre me chamava para jogar uns ping, né? Aquilo eu acho que contribuiu bastante, melhorar o reflexo do jogo, aprender a lidar com a pressão do tempo. Então acho que, apesar do Rezende não ter sido um professor formal para mim, né, daquele de que tem aula em dia certo, horário certo, acho que até mais importante que isso, que ele foi um orientador, né, foi alguém que indicava um caminho para melhorar. Então, tenho gratidão por isso daí, pelo que ele fez aí. Não, sem dúvida alguma é algo que contribui, né? Você falou que você jogava um ping, né? Eu sei que mesmo muito tempo depois o Rezende ainda é um bom pingueiro, então eu imagino que nos anos 80 ele devia ser difícil. Naquela época ele era um dos jogadores mais fortes do Brasil de xadrez clássico, né? E no ping mais forte ainda, então era um teste duríssimo ali, ele perdia praticamente todas e ele sempre estava me dando dica, aqui você está perdido, mas você pode fazer assim, você causa mais problemas para o adversário. Então, muita questão prática do jogo eu peguei com ele, assim. E era um privilégio, né? Que não era todo mundo que tinha à disposição um mestre para ficar jogando e passando orientação, né? Sem dúvida. Não, e assim, você estudou um monte, mas você ganhou 2 Pan-Americanos, aí foi campeão brasileiro ainda assim muito novo, né? Mas o que você pode falar um pouco desses seus Pan-Americanos, ou mesmo dos seus mundiais, né? Tem um especificamente que você jogou, que você, talvez o resultado final até ficou um pouco abaixo do que você apresentou, mas você ficou o tempo todo lá em cima, né? Se você pudesse falar um pouco dessas vitórias, acho que seria bem bacana. Então, eu ganhei dois Pan-Americanos, né? Um sub-18 e um sub-20. E tem um outro Pan-Americano que um sub-16 que eu fiquei liderando até a última rodada. Acabei perdendo pro Pablo Zarnik, né, o argentino. Mas foi na questão do desempate, não foi, porque a gente empatou no final, a gente empatou em todos os critérios, né? Confronto direto,
Sonnenborg, acho que até, não lembro se tinha o maior número de vitórias com pretas, alguma coisa assim, mas empatamos em tudo. E ele ficou ganhando de mim não no sorteio, que eu imaginava que seria sorteio, mas era pela idade. Ele me ganhou pela idade. Ele era mais novo? Era alguns meses mais novo. Não sei nem se tem algum caso de desempate, além desse que a pessoa ganhou por ser mais nova, mas... É muito raro. Então tem esse Pan-Americano, e acho que até a FIDE ficou condoída da minha situação, e ela acabou concedendo o título de mestre FIDE. Na época, o campeão pan-americano sub-16 ganhava o título de mestre FIDE. E daí a CBX entrou com o pedido na época, e a FIDE acabou me concedendo também. Então, acho que é um torneio que também, num primeiro momento, foi meio decepcionante, né? Tá perdendo por causa da idade, mas no final acabou sendo recompensador esse sub-16. Então, sim, 2 títulos e meio, pelo menos, de Pan-Americano, você pode falar, né? Isso. O sub-18 que eu ganhei foi em São Paulo. Ele foi um torneio meio esvaziado, não veio muita gente jogar. Acho que o mais forte que tinha era o Andrés Rodrigues, né? Na época ele era até mestre internacional, ele tinha ganho o Pan-Americano Sub-20 no ano anterior, né? Mas acabou sendo um torneio meio esvaziado, foi meio curto, assim. Acho que eram não lembro se eram 6 ou 5 rodadas, e acabou, ficou um empate quádruplo. Eu e mais 3, eu não lembro exatamente quem eram os 3, mas eu sei que um deles era o Giovanni Vespi, que o Giovanni, com 12, 13, ele já jogava de igual para igual com a gente com 18, 17, assim, era algo impressionante. Na verdade, acho que é até errado eu dizer que ele jogava de igual para igual, né, porque acho que era a gente com 18 que ainda jogava de igual para igual com ele, né, porque ele estava claramente, assim, era um talento, assim, bem evidente, assim, que ele era fora de série. Assim. Então, esse Pan-Americano 18 lembro que ficou 4 empatados. Curiosamente, o Andrés Rodrigues, que é o favorito, não estava entre esses 4. E, quer dizer, eu tive azar num desempate no Sub-16, acabei sendo recompensado dessa vez, aí, nesse Sub-18, esse Pan-Americano. E o outro Pan-Americano foi o Sub-20, o que me deu o título de mestre internacional. Aí foi já em 91, já era uma época que eu não estava me dedicando muito ao xadrez, mas eu ainda tinha bastante estudo acumulado, né, que acho que até eu estudava bastante, né, em 91 eu já dei uma parada, assim, mas eu ainda tinha bastante estudo acumulado, acho que ajudou nesse torneio. O Giovanni também, ele participou e ele ficou em terceiro, segundo ou terceiro, mas ele foi muito bem também. Ele nessa época, ele podia ter ganho, porque ele conseguia jogar de igual para igual mesmo. E acho que até saiu no Clarim, ou algum desses jornais argentinos, assim, dando destaque para o Giovanni. Assim. Aí eu acabei ganhando esse Pan-Americano. E de Mundial, como você falou, né? Acho que o que você jogou na Romênia, se você puder contar alguma coisa sobre ele, porque você tem motivos de sobra para se orgulhar de alguns resultados aí, né? Acho que foi o melhor Mundial assim, que eu joguei. Foi na Romênia, né, na cidade de Timișoara, em 1988, e o campeonato estava bem forte. Acho que pelo fato de ser na Romênia, acho que todos aqueles países socialistas, eles mandaram representante, né? Então estava bem forte, tinha o Shirov, o Gurevich pelos Estados Unidos, o Lautier pela França. O Lautier tinha sido campeão mundial sub-14, alguns anos, talvez no ano anterior.
E acho que ele era o mais favorito, era o Joel Lautier. O Shirov, mesmo ele era desconhecido assim do público. Ele não tinha rating feed, o Shirov, e logo no começo do torneio ele empatou com um iugoslavo, assim. Daí eu até achei, esse soviético não é tão forte assim. Não é tudo isso. Foi exatamente isso que eu pensei. Porque acho que na primeira ou segunda rodada ele empatou com um iugoslavo. Eu falei, bom, pelo menos esse não é um daqueles monstros, né? Foi o que eu pensei, né? Depois a gente viu que... Não é bem isso. Redondamente enganado, porque ele acho que ele empatou com esse iugoslavo e depois ele atropelou no torneio. Ele acabou sendo campeão, né? Ele acabou sendo campeão. E aí eu fiz uma primeira metade boa nesse torneio. Vamos falar, vamos lá. Só cita alguns nomezinhos de quem você jogou e ganhou, porque eu acho que se você falar que foi só uma metade boa, você está se vendendo barato, vamos dizer assim. Então, eu consegui ganhar do próprio Lautier, né? Que era o número 1 do torneio. Eu acredito que ele era o número 1, porque ele já era um jogador pronto ali naquela época. Tanto que 2 meses depois ele foi ganhar o Mundial Sub-20. Uhum. Ele ganhou o Mundial Sub-20 que tinha Ivanchuk, Kelfand, Akopian, Adams, Polgar, Pickett. Ele foi lá e ganhou alguns meses depois desse Mundial Sub-16. Ele já era um jogador pronto. Assim. Uhum. Acabei ganhando dele, ganhei do Topalov. O Topalov, ele ainda era novinho, assim, acho que ele era 2 anos mais novo que a gente ali, o Lautier, eu, o Shirov. Mas já era um talento, assim, todo mundo falava, esse búlgaro aí pode ir longe e tal. Mas que não é... O Lautier estava mais pronto que o Topalov nessa época. Uhum. Então, um dos dois... Acho que a vitória contra o Lautier tem mais valor. E eu lembro que eu entrei nessa época, quando eu jogava com o jogador mais forte, eu ia já derrotado mesmo, assim. Então, a partida foi importante. Eu entrava como boi indo para batedouro mesmo, sem esperança de nada. Então, para mim, foi uma quebra ali de paradigma. E eu ver que esses caras também sangram, né? Assim, se você conseguir resistir ali, você tem chance ali. Eles sempre são favoritos, mas você tem chance se você não fizer muita besteira ali. E depois, então, esse torneio eu fiquei indo entre os 3 primeiros, 5 primeiros. Eu joguei praticamente todo mundo ali que ficou de primeiro até 10º, eu joguei com vários ali, fiquei rondando ali nas mesas principais do torneio, mas no final eu acabei dando uma fraquejada ali, perdi umas partidas que não dava para ter perdido e acabei terminando em 10º. Uma coisa curiosa desse torneio é que quando a gente viajou da Alemanha para a Romênia, eu estava acompanhado do Pelikian. O Pelikian ele foi como treinador da delegação brasileira. Né? Uhum. Aí, as nossas malas, a minha e a do Pelikian, ela se perdeu em algum ponto lá na capital, foi para Bucareste, não foi para Timisoara. E aí, eu e o Pelikian tivemos que ficar com a mesma roupa durante vários dias ali. Era verão europeu, e naquela época a Romênia era regime comunista, a gente não tinha direito, não tinha como comprar roupa ali, não tinha lugar para comprar, e mesmo que tivesse eu não tinha dinheiro, né? E eu sempre estava na esperança de que a mala ia reaparecer. Uhum. Toda aquela burocracia. E o Pelican, eu lembro que ele se virou porque tinha um outro rapaz na delegação que tinha mais ou menos a mesma complexão física dele. Uhum. Ele pôde compartilhar, ele arranjou um homem ali para compartilhar cueca, pelo menos. Só que eu não tinha esse pessoal mais troncudinho, e tinha
tinha as crianças, tipo, o Vesco estava nesse torneio também, mas não dava para. Então, eu não tinha uma cueca gêmea ali. Ao contrário, não tinha, eu tive que ir com a mesma. E eu sempre estava na esperança de que a mala ia reaparecer, mas foi só no final do torneio. Agora, o que é curioso é que quando chega a mala, daí, que para mim foi um alívio, né? Estava me incomodando bastante ali. Já acho que até a 8ª rodada eu estava com a mesma roupa ali, suando, calor, não tinha ar-condicionado no hotel, nem no salão de jogos. E aí quando a mala chega, daí o meu desempenho cai, né? Aí, quer dizer, a impressão que dava é que a roupa estava me incomodando, mas estava incomodando mais os adversários. Depois que é para eu dar aquele sprint final, aí realmente eu decepcionei ele. Acabei entregando no final. Aí acabei terminando até que tá bom, né? Mas ficou aquele gostinho. Pela maneira que foi, realmente ficou a sensação que podia mais. Podia dar mais. É tanto que se eu ganhasse a última, se eu ganhasse na última rodada, eu peguei, acho que o De La Riva, acho que hoje é grande mestre, né? Espanhol. Isso, acho que joga por Andorra, alguma coisa assim, mas isso. Não, acho que exatamente, acho que é isso mesmo. E aí se eu ganhasse essa, eu terminaria em terceiro, né? Mas essa nem reclamo muito, porque ele jogou bem, ele ganhou, mereceu. Agora teve uma anterior contra um dinamarquês que eu tava com boas chances de ganhar e entreguei no final ali. No apuro de tempo, deu uma cegueira lá, e essa que é a partida para se lamentar mesmo. Uma curiosidade, como é que você naquela época lidava com a derrota, né? Porque cada um... Normalmente o enxadrista não é o melhor dos perdedores do mundo, né? Mas claro que tem casos mais extremos do que outros, né? Mas para você, como é que é? Perdi, bola para frente, amanhã eu vou ganhar? Ou não? Não era assim, não. No começo, principalmente no começo, eu ficava bem irritado mesmo, de chorar, de querer rolar pelo chão, bater a cabeça na parede. Nessa época que eu estava já com 16, aí já não, aí eu já assimilava melhor, não gostava, ficava remoendo alguns dias ainda, e depois um pouco mais para frente, já na década, nos anos em 90, 91, aí eu já estava encarando bem melhor, eu já até encarava positivamente, assim. Nessa época eu lembro que eu queria perder mais para aprender mais, mas nesse começo aí não, nesse começo mesmo eu ficava bem irritado, assim. E nessa época, 86 do Mundial, 88, né? Eu estava um pouco melhor, assim, mas ficava remoendo, assim. Ficava remoendo. Acho que um pouquinho é saudável, mas interessante que em algum momento você vê a derrota como algo positivo, é algo surpreendente, mas claro que eu imagino que você já falando que você perder para caras bons e você vai tirar uma lição grande daquilo, né? Não isso. Aquela derrota de pendurar uma peça em 10 lances, acho que nunca é muito agradável. Não, essa nunca é. Mas eu lembro que no Brasileiro de 90, por exemplo, eu até fiquei meio decepcionado que quando descobri que não ia participar nenhum grande mestre, né? Porque naquela época eu já estava mais querendo apanhar para aprender mesmo, assim. Porque estava vendo que ali, para evoluir daquele ponto, eu ia ter que perder mesmo, assim. Você está falando de 2 pontos que eu acho bem importantes. Você está falando exatamente do Campeonato Brasileiro Absoluto que você ganhou, então tentar falar um pouquinho sobre esse brasileiro, e também desse realmente, que eu acho que já tem um pouco a ver com o depois, né? Que, como é que você vai pegar esses caras, esses grandes mestres ou jogadores muito fortes para evoluir, né? Como é que aqui no Brasil, em 1991, isso era possível. Mas vamos primeiro para o brasileiro. Como é que é a sua memória desse torneio? Então, esse brasileiro de 90, eu lembro que eu joguei ele de forma meio despretensiosa, assim, porque eu era, se eu não me engano, eu era o número 9 ou 10 ali, né? E os favoritos eram o pessoal que tinha
tinha jogado no ano anterior, tinha obtido resultados bons no ano anterior. Tinha o Tsuboi, né, jogador de São Paulo, e o Sadi, do Rio. Eles tinham, eu não lembro exatamente, mas eles tinham ficado lá quarto, quinto, no brasileiro anterior. Né? Tinham ficado só atrás dos grandes mestres, né? Acho que foi Milos e... Então eles tinham um certo favoritismo e tinha o Arão Corrêa, que acho que estava jogando bem, de forma bem consistente. Então, se eu terminasse ali no meio da tabela, para mim estaria bom ali, né? Tanto que, é o que eu falei, eu até fiquei chateado que não ia ter grande mestre para jogar, né? Que esse torneio eu estava mais pensando em... Aprender, ganhar experiência, aprender, apanhar. Então eu fiquei meio desapontado mesmo. No final, que eu acabei ganhando o torneio, aí eu fiquei feliz de não ter grande mestre, né? Mas naquele plano inicial era estar ganhando experiência ali. Que a possibilidade de jogar com esse tipo de gente era muito pequena. Você jogava, ou era torneio assim, brasileiro, ou às vezes cruzava num torneio por equipes, assim. Eu lembro que acho que eu só tinha jogado com o Darcy nos jogos regionais. Era difícil jogar com um grande mestre. Assim. Era mais o brasileiro mesmo. Uhum. Só para o pessoal ter uma ideia, acho que foi em 1991 você jogou uma partida com o Milos. E que não é que o Milos não era tão fácil jogar com o Milos. E até nos anos 90, quem pegar as tabelinhas de brasileiro vai ver o Milos ganhando com 11, sei lá, 10 em 11, 10 em 11, ele fazia, eu acho que eu não me lembro se ele chegou a fazer 100%, mas ele fazia muito ponto e era muito difícil alguém ganhar dele, e você teve um bom resultado, foi uma partida que te marcou, porque ele já estava jogando super bem nessa época, né? Marcou porque não tinha como marcar, que era o Milos, né, naquela época era muito difícil ganhar dele mesmo. Uhum. Foi num torneio aberto, né? Que tinha aquela questão de que não era como hoje em dia, que tem um acréscimo, né? Uhum. Então, quando você conseguia levar para o apuro de tempo, aqueles minutos finais ali, era aqueles minutos, né? Então, acho que até tinha uma possibilidade maior de você ganhar de um cara mais forte, né? Você levando por apuro ali, aí já virava a coisa ficava meio nebulosa ali, né? A partida com o Milos foi mais ou menos isso daí. Ele foi meio complicado, meio jogo, daí no final ele ficou muito apurado, assim. Acho que no lance que ele vai perder a partida, acho que ele já está com menos de um minuto. Eu ainda tinha uns 3 minutos, estava apurado, mas não tanto, né? E aí ele pendurando ali no final, quer dizer, foi meio a circunstância do xadrez da época, aquele negócio de não ter acréscimo, acabei sendo favorecido ali. Mas foi a partida que me dá orgulho, sim. Mas assim, exatamente, e aí já meio que para a pergunta do momento que você realmente resolveu parar de jogar. O fato de você não conseguir jogar com muitos contra jogadores considerados mais fortes, grandes mestres, teve algum peso na sua decisão? Foi uma questão financeira? Enfim, só tentar entender como um cara que tinha acabado de ganhar o brasileiro, um ano depois resolve, quer saber? Vou fazer outra coisa. Não, entendi. Acho que a questão financeira é o principal aí, né? Tanto pela questão da sobrevivência, né? Porque hoje acho que grande mestre consegue fechar contratos milionários aí, né? Mas milionários. Eu tenho umas 3 mansões por aí, mas tudo bem. Naquela época era bem duro. Mesmo sendo grande mestre, acho que não era fácil, né? Eu era mestre, né? E não ganhava muito naquela época. Uhum. Então esse era um ponto, a questão de sobreviver. E o outro ponto é exatamente esse que você falou. Não tinha muita possibilidade de jogar com um grande mestre. Eu via que naquele ponto que eu estava para evoluir, precisava jogar com gente mais forte, e a opção que seria jogar no exterior, mas a passagem era impeditiva. Até acho que hoje isso já não é um problema. Acho que tem várias coisas que hoje
se resolveram, né? Que acho que hoje tem bastante torneio, tem bastante grande mestre no Brasil. Uhum. A possibilidade de você jogar contra eles aumenta. Tem bastante, acho que, não vou dizer que tem bastante, mas tem um número razoável de torneios, né, fortes no Brasil, que até dão norma de grande mestre, assim. E naquela época, eu não lembro de 90, não lembro. Era possível virar grande mestre só jogando no Brasil, se você ganhasse tudo? Ou não? Não ia ter condição? Não, porque nem o brasileiro dava norma nem de mestre, nem de grande mestre. Nem nem de o mestre próprio valia? brasileiro. Não. Era só contava o rating feed mesmo. Uhum. Rating feed. Então, viajar era complicado nessa época. Ainda mais década de 90, o começo teve uma crise econômica, né? teve impeachment de presidente, aí quando tem crise, teve recessão, inflação, quando tem crise, acho que é natural que prefeitura, empresa reduz o investimento em xadrez, né? Sim. Então foi toda uma combinação de fatores aí que dificultou para eu seguir jogando, assim, porque eu poderia seguir jogando de forma recreativa, mas isso não me interessava muito, não. Se eu fosse para jogar, teria que me dedicar totalmente ali. Para você, assim, quando você, isso talvez seja o traço de você não gostar de fazer as coisas de qualquer jeito, meia boca, como a gente diz. Para você fazer de qualquer jeito, melhor não fazer. Seria algo assim. Exatamente. Se for para fazer, teria que fazer bem feito, assim. Ou pelo menos, mais ou menos, né? Agora só, tipo, ficar com outro trabalho, fazendo faculdade, indo jogar de vez em quando, isso já não me interessava, assim. Que eu gosto de, se for para jogar e perder, pelo menos ter tempo para ver onde você perdeu, onde que você errou, para estar melhorando sempre, né? Eu até vejo que tem gente que gosta de jogar pelo jogo em si, né? Ele gosta de estar lá jogando. É lógico que isso aí também eu tenho esse lado de achar legal jogar, legal participar de torneio, mas que dá sensação de prazer mesmo, acho que liberação de serotonina, dopamina no cérebro, aí você tá lá jogando para evoluir, né? Acho que jogar por jogar, para mim não funciona, não. Não, entendi. Foi uma decisão, talvez, do cenário econômico e do perspectiva com o xadrez, junto com a sua pessoa, né? Acabou. Com certeza. Legal. Bom, antes de terminar, só fazer mais umas perguntas rapidinho. De vez em quando, tem vontade de jogar... Porque hoje em dia, com internet, com essas coisas, é uma coisa que não tinha, né? Você, de vez em quando, procura alguma notícia? Ou é melhor realmente... Você criou um distanciamento, foi uma fase bacana da sua vida e agora eu estou fazendo outra coisa? Eu acho que talvez quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver aposentado, por exemplo, eu acho que existe sim a possibilidade de eu voltar a jogar, de eu voltar a estudar um pouquinho. Isso aí existe sim. E eu estava meio afastado de notícia de xadrez até que eu conheci o seu canal, né? Daí que eu tive a oportunidade de conhecer outros canais. Por meio do seu, eu acabei conhecendo outros. Fiquei surpreso, que está bem desenvolvido, né, a questão do xadrez brasileiro na internet. Eu não imaginava que estava dessa forma. Isso aí até motiva, assim, a você que eu fiz uma olhadinha. Assim, agora, tipo, no canal, eu tenho que dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Deu uma cortada, acho que passou um helicóptero bem agora, com o som deu uma cortada, mas você está acompanhando de vez em quando, acho que é bem bacana e quem sabe, então estamos todos torcendo pela sua aposentadoria para você, quem sabe, representar o Brasil num Mundial Seniors, alguma coisa assim com bons resultados. Mas agora a pergunta que a gente faz para todo mundo e a pergunta é qual que foi o seu lance da vida da sua, um pouco curta, mas
carreira de bastante sucesso. Qual foi o lance que você fez que te dá boas memórias, ou que você acha que você jogou muito bem? Enfim, a razão que você quiser, né? Mas se você puder explicar um pouquinho. Tá, então, não sei se seria a questão de ter jogado muito bem, ou com certeza não teve nenhum lance bombástico. Aliás, na minha carreira, não lembro de ter feito grandes lances bombásticos, assim, para ganhar a partida. Assim. Mais levei lances bombásticos do que... Mas isso tem a ver com o estilo, né? Eu também sou desses. Eu adoro levar a pancada, nunca... Pra mim, sacrificar um peão é tipo a história da minha, assim, eu vou contar para meus netos. É que o meu estilo, acho que é mais posicional mesmo. Realmente ele é mais posicional, então a gente está sujeito mais a levar pancada, né? Quando a gente ganha, a gente quer ganhar devagarzinho, né? Uhum. E quando cruza mais violento, né? Acaba acontecendo essas tragédias aí. Uhum. Mas, então, o lance que eu escolheria seria mais pelo simbolismo que ele traz para mim, porque foi contra o Eduardo Limp, no Aberto do Brasil, porque esse Aberto do Brasil foi o primeiro torneio adulto que eu ganhei, né? Até então eu só tinha ganho esses campeonatos de categoria. Então, para mim, foi como aqueles ritos de passagem de que tem aquelas tribos primitivas que passa da criança para o adulto. Então, isso aí teve esse simbolismo para mim. Agora, a partida em si não foi meio normal, assim. Eu sacrifiquei um peão na abertura, daí eu poderia recuperar diretamente, mas eu acho que o lance que eu fiz em um momento lá, eu acho que foi um cavalo G5, eu abro mão de recuperar o peão, mas fico com um par de bispo, tenho controle ali, as casas pretas, coluna, daí eu acho que foi uma decisão prática boa, que eu achei que ali ia criar mais dificuldades pro meu adversário ali poder se defender ali. Então acho que eu ficaria com essa partida aí contra o Limp no Aberto do Brasil de 90, que aliás foi o que me deu a vaga para poder jogar o Brasileiro de 90, que eu ganhei. Então tem vários motivos aí envolvidos também. Legal. Mas talvez não tenha sido uma grande partida, mas acho que para mim foi importante, sim, do ponto de vista histórico foi importante para mim. Bom, a gente vai fazer o vídeo com esse lance e deixa o pessoal julgar, mas do que eu já vi, eu acho que a qualidade foi bastante alta. Mas, enfim, muito obrigado pela escolha. E agora, se você tiver algum recado, alguma coisa que você queira falar mais, só para deixar registrado? Eu queria agradecer aí, então, a minha família, né, que nunca interferiu nada na minha decisão de jogar ou não jogar, nunca veio falando que xadrez não era uma atividade séria, não dava dinheiro, nunca veio, tudo que eu decidi tive liberdade total para fazer as minhas escolhas, e isso aí eu acho bem importante. Agradecer o pessoal do xadrez, lá de Osasco, principalmente quando eu estava começando. Eu não vou citar nomes, não é porque eu não lembre, mas é porque senão eu ia ficar uma hora citando nomes, mas eu lembro de todo mundo que me ajudou, principalmente quando eu estava começando mesmo, que precisava de gente para me acompanhar para ir jogar aqueles paulistas de categoria, que eu ia lá e perdia, não ficava nem entre os 10 primeiros. Esse pessoal lembro bem deles, pessoal que emprestava livro para mim, então agradeço aí todo mundo ali. Parabenizar você de novo aí pelo canal, que você realmente mostra que é um grande mestre dentro e fora dos tabuleiros, porque você teve uma ideia boa, a questão das entrevistas, e está executando de forma brilhante. Teve uma ideia, teve a estratégia de criar entrevista e está executando taticamente muito bem elas.
Se eu conseguisse fazer isso dentro do tabuleiro, mas muito obrigado. E por fim, aí para quem assistiu até agora a entrevista, fazer um pedido aí para se inscrever no canal do Felipe, dar o joinha, não vai custar nada, a mão de capivara não vai cair, a mão que não vai cair. É importante, enxadrista está ajudando enxadrista. Eu acho que é isso, Felipe. Acho que... Bom, muito obrigado. Obrigado mesmo. Acho que você tem suas ocupações, arranjou um tempinho para falar comigo, para o canal, e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de conhecer um pouco mais da sua história, que infelizmente muita gente mais novo talvez não saiba de que você passou pelos tabuleiros com muito sucesso e pode servir de inspiração para outros. Bom, é isso. Muito obrigado, Roberto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.